Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Tainá, eu sou professora na SME Carioca, tá? E eu sei que muita gente tem vontade de trabalhar na Prefeitura do Rio, porque comparado a outras cidades aqui no estado do Rio, a Prefeitura do Rio é a que paga melhorzinho os funcionários da educação, tá? E eu vou falar sobre alguns cargos que tem na Prefeitura, na SME, tá, gente? Na área de educação. Bom, a gente começa de cima, tá? Toda escola tem 2 diretores e um coordenador pedagógico. É o diretor número 1, o principal, o diretor adjunto e o coordenador pedagógico. Eles são eleitos, tá? Através de votação. Quem vota são os funcionários da escola e os pais dos alunos, ou seja, a comunidade escolar. Mas eu sei que tem alguns municípios que tem concurso direto para isso, tá? Eles são eleitos, são professores da escola que se candidatam. Para você ser diretor de escola e coordenador pedagógico, você tem que ser formado em pedagogia. Mas o diretor adjunto não precisa, tá? E hoje em dia, se você quiser ser professor na Prefeitura do Rio, você tem que ter faculdade de qualquer maneira, a não ser para professor adjunto, que é o chamado PAEI, mas eu vou falar sobre isso depois. Algumas escolas têm o diretor e 2 diretores adjuntos. Por quê? Na Prefeitura do Rio, algumas poucas escolas têm aula à noite, tá? Tem ensino fundamental para adultos, então geralmente essas escolas têm 2 diretores adjuntos. E também para ser diretor, você não pode passar no concurso e logo ser, tá? Tem que passar o período de estágio probatório, que são 3 anos. Ainda na direção, tá? Lá naquela parte, temos os secretários escolar, tá? Para ser secretário escolar na Prefeitura do Rio, tem que ter só o ensino médio por enquanto. Eu não sei como vai ser o próximo concurso, mas o último concurso era apenas nível médio. Disseram que, além do nível médio, tem que ter o curso de formação de secretário escolar, mas isso eu ainda não sei, porque parece que no último concurso não foi exigido, mas dizem que no próximo vai ser. E o salário é uma média, assim, baixa, né? Porque como é um cargo de nível médio, deve ser uns 1.000 e poucos reais, 2.000 no máximo. Aí o secretário escolar faz essas funções burocráticas, tá? De matrícula. E tem algumas outras pessoas que ficam lá auxiliando também com esse tipo de serviço, que são pessoas readaptadas. O que é um funcionário readaptado? Geralmente, pessoal mais antigo que por questões de saúde não puderam continuar no cargo que exerciam, a princípio, tiveram que ir para uma nova função. Então, geralmente, as secretarias das escolas são cheias de pessoas readaptadas. Aí também temos funcionários de apoio, tá? Que são principalmente os inspetores escolares. Só que a gente não chama de inspetor escolar, a gente chama de agente educador. E o concurso para agente educador também é de nível médio, tá? Também temos o cargo que é o que eu exercia antigamente, que é o de agente de apoio de educação especial, que também é um cargo de nível médio. Dizem que o próximo concurso vai exigir nível médio com normal, tá? Mas isso ainda está na justiça. Então temos os agentes educadores, que são os inspetores, e os AEE, tá? Agentes de apoio à educação especial. Já falei, tá, num vídeo sobre esse cargo. Também temos os estagiários, tá? Os estagiários são pessoas que estão na faculdade, se formando e querem ter uma graninha extra, porque esse estágio é remunerado. Contudo, geralmente esses estágios eles não contam como estágio obrigatório da faculdade, tá? É uma coisa assim que a pessoa faz porque quer adquirir experiência ou que está precisando de dinheiro, enfim. Ele geralmente não conta como estágio da faculdade. Isso daí depende da faculdade, tá? Da boa vontade da secretaria da sua faculdade aceitar ou não. Temos também as manipuladoras de alimentos, ou seja, as merendeiras, tá? Que no passado eram concursadas e hoje em dia são terceirizadas, tá? Então, as merendeiras hoje em dia são apenas por contrato, não são concursadas. E normalmente as merendeiras antigas, que eram concursadas, são readaptadas, porque é um trabalho bem braçal, bem pesado, então muitas não tiveram condições de continuar na cozinha e foram readaptadas, estando muitas vezes na secretaria, nos corredores, fazendo a inspeção dos alunos. A limpeza da escola, antigamente tínhamos os serventes, mas hoje em dia quem faz é a Conlurb, ou seja, não existe mais concurso para servente escolar, tá? Você, se quiser trabalhar na limpeza de um colégio, tem que fazer concurso para a Conlurb, e lá dentro da Conlurb parece que existe um concurso interno para quem quer trabalhar em escola, porque trabalhar em escola
digamos, um pouco mais leve do que trabalhar na rua em cima de caminhão, né, gente? Então, parece que existe um concurso interno lá na Colômbia, eu não sei direito como funciona. E os professores? Vamos falar dos professores. Antigamente, nós chamávamos, né, de primário e ginásio. Hoje em dia não se fala mais nisso. Por quê? Porque naquela época, quem era do primário era considerado ensino fundamental e o ginásio já era considerado nível médio, tá? Mas hoje em dia, primário e ginásio ainda é nível fundamental, tá? Então não se chama mais primário e ginásio, se chama primeiro segmento e segundo segmento, ou anos iniciais e anos finais, tá? E antigamente existiam dois tipos de professores, os P1 e os P2. Os P1 trabalhavam no ginásio, tá? Eram professores específicos de cada matéria, professor de português, de matemática, de história, geografia, ciências, enfim. E os P2 eram quem? Os tios do primário, tá? Que são as professoras primárias, que dão aula de tudo, da primeira à quarta série, que hoje em dia é do primeiro ano ao quinto ano, tá? Que é o que eu sou. Enfim, só que mudou. Porque a tia do primário, né, o P2, ele dava aula para educação infantil, que era o jardim de infância, e para o primário. Hoje em dia não. O P2 ele foi dividido em PEI, que é professor de educação infantil, e PEF, que é professor de ensino fundamental, que é o que eu sou. Enfim, então você pode fazer o concurso para PEI e para PEF. E você sabe exatamente no que você vai trabalhar. Eu achei isso ótimo, porque antigamente tinha professores que, né, os P2, tinha professor que dava aula no fundamental, mas não gostava, ele queria estar na educação infantil, ou o contrário. Enfim, então ele era obrigado, às vezes, a estar dando aula para um tipo de turma que ele não se identificava tanto. Por que que isso mudou? Antigamente, os P1 tinham uma carga horária de 16 horas semanais. E os P2 de 22 horas e meia, porque davam aula só de manhã ou só à tarde. Quem quisesse dobrar, fazia o que a gente chama de dupla regência, tá? E esses professores, eles não tinham tempo de planejar as aulas, ou seja, levavam um trabalho para casa. Mas ninguém é remunerado por isso, né? Então, parece que foi em 2014, teve uma briga na justiça, tá, com a prefeitura, para que esses professores tivessem tempo de planejamento remunerado, né? O que é justo. Então mudou tudo, mudou a carga horária, mudou o nome dos cargos, tá? Então os P1 passaram a se chamar PEF, anos finais. E os P2 se dividiu em dois, né? PEI, professor de educação infantil, e PEF, anos iniciais. E a carga horária também passou a ser 40 horas semanais, tá? Já incluindo esse horário de planejamento. Então, por isso que tem muita gente que confunde essas nomenclaturas, tá? Eu sou PEF, anos iniciais, 40 horas, tá? Então, quem tiver dúvidas pode perguntar aí embaixo, tá? Ah, outra coisa. Desde que a prefeitura impôs que todo professor tem que ter faculdade, os professores que tinham só o normal, né, o curso normal de magistério, começaram a ficar preocupados. Foi criado o cargo de PAEI, que é professor adjunto de educação infantil. E esse cargo substituiu os antigos agentes de educação infantil, ou seja, AEI, tá? As AEI tinham só nível médio e passou a ser exigido o normal com o nível médio. Sei que parece meio confuso, tá? Mas eu vou deixar aí embaixo na descrição tudo por escrito, porque aí vai ficar melhor de entendermos, tá? Então, se você assistiu até aqui e esse vídeo te ajudou de alguma maneira, deixa um like aí e se inscreve no canal, tá bom? Um beijo, boa semana pra vocês e até o próximo vídeo.